Oi, bailarinos, profissionais da dança e principalmente professores de dança. Estamos iniciando aqui uma série de vídeos especialmente em homenagem ao Dia do Professor. O professor, que é esse profissional super importante, e professor de dança, então, que são meus colegas de trabalho, são as pessoas mais importantes no mundo da dança, porque todo mundo teve que ter um professor para poder se tornar um grande bailarino, um grande coreógrafo, um grande artista. Antes você teve que ter um bom professor. Então a gente está iniciando essa série com um assunto super interessante, que é a biomecânica. Eu chamei aqui a Aline Klasen, ela vai falar um pouquinho sobre ela para vocês, mas ela é especialista em biomecânica e também foi bailarina. Então, hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos. Como você, professor de dança, pode ajudar os seus bailarinos de alta performance, o seu grupo de dança da escola ou o seu grupo de profissional, semi-profissional, aquele grupo que dança muito. Como você pode ajudar os seus alunos a terem uma melhor performance sem lesões. Então, esse é um dos temas que a gente vai tratar hoje. A gente vai falar sobre a sapatilha de ponta também. E vamos falar sobre outros aspectos da biomecânica com a Aline. Bom, gente, então eu vou chamar uma convidada especial hoje para vocês, que é a Aline Klasen. E eu vou pedir para a Aline mesmo se apresentar para vocês, falar um pouquinho dela para vocês. Oi, gente. Bom, como a Rê falou, eu sou a Aline Klasen, sou da cidade de Itum. Já fui aluna da Renata, dancei por muito tempo, por quase 20 anos. Hoje eu não danço mais, mas eu sou formada em Educação Física, com especialidade em Biomecânica do Exercício. Também sou formada em Pilates, então atualmente eu trabalho em escolas com Educação Física e dando aula para Baby Class. Então meus alunos têm 3 e 6 anos. E trabalho em academia, dando ginástica como personal trainer e como instrutora de Pilates também. Aline, como você pode explicar para os professores de dança, né, que estão assistindo esse vídeo, o que é biomecânica? Bom, a biomecânica, de uma forma bem resumida, é uma área da ciência que, utilizando a anatomia, a cinesiologia, a fisiologia e a mecânica, ela estuda o movimento, né, o sistema locomotor das pessoas. E a gente estudando isso, sabendo como é que cada movimento funciona, para a gente conseguir otimizar os movimentos, melhorar a performance, tanto de atleta, como na parte funcional e mesmo na prevenção de lesões. A gente sabe que esses estudos evoluíram muito, né? Não só recentemente, mas ao longo dos anos. E a gente também tem uma cultura do balé clássico de aulas, né? De preparação do corpo, que ela vem de muitos anos atrás, mais de 100 anos atrás, né? E que muitos professores ainda repetem apenas aquelas aulas de balé com o mesmo formato de 100 anos atrás, como única opção de trabalho corporal para os seus alunos e futuros bailarinos, para os bailarinos dos seus grupos e tudo mais, né? Mas eu acredito que, apesar da dança ser uma arte, eu acredito muito nisso, que a dança é arte, né? Mas essa arte, ela usa o quê? O instrumento dela é o corpo. Então, se esses estudos de biomecânica, eles acontecem, né? Em outras áreas que não a arte, a gente pode, né, se beneficiar deles também. E aí, eu gostaria que você falasse assim para o pessoal, né, para os professores de dança, de que forma que eles podem usar os estudos de biomecânica sem serem especialistas ou educadores físicos, né? Como eles podem aproveitar esses estudos para ajudar os seus alunos, seus bailarinos a terem uma melhor performance. Isso que você falou é muito certo, né? Até há muito pouco tempo atrás, a gente não tinha quase nenhum estudo da biomecânica em relação à dança, exatamente por isso, por ter essa divisão muito clara entre dança sendo somente arte
e não entrando no mundo do esporte, né? Então, na educação física, a gente fala que todo mundo que treina, que faz qualquer coisa, é um atleta. Né? Não necessariamente um atleta de alto nível, mas todo mundo é um atleta e tem que treinar para aquilo que quer. Se você quer correr, se você quer nadar, você tem que treinar o seu corpo, melhorar ele para evitar mesmo lesão e para melhorar o seu rendimento. Então, eu lembro quando eu comecei a dançar, há alguns poucos anos atrás, falavam que a gente não podia fazer musculação, porque a musculação ela ia te trazer muito músculo, muita massa muscular, e você ia acabar perdendo flexibilidade e tal. E isso já caiu por terra, é mentira. A musculação, se você fizer bem feito, um treino bem realizado, com amplitude grande, vai acabar até te ajudando a aumentar a sua flexibilidade, né? Então, é muito importante, porque, como você mesmo falou, é uma arte que utiliza o corpo para fazer tudo. Então, se esse corpo ele não está preparado para aquilo, porque você faz os pliés, né, que você usa muito seu joelho. Se teu joelho não está forte, não está preparado para aquilo, para fazer milhões de pliés por dia e saltos que tem impacto e tal, você pode acabar se lesionando, tendo uma ruptura de ligamento e coisas assim. Então, para mim é imprescindível você treinar o seu corpo para isso, fortalecendo com musculação, com treinos mais focados, né, em partes individuais do corpo. Porque na dança a gente acaba utilizando todo o corpo para fazer os movimentos, então é legal focar e fortalecer cada partezinha para junto te dar um corpo apto para poder fazer tudo melhor. Mas então, Aline, eu tenho 43 anos e até 2018 eu estava dançando alta performance, vamos dizer, né? Eu tenho um coletivo artístico e dentro desse coletivo eu estava dançando com alta performance em 2018. E eu acredito que eu só consegui isso justamente por seguir exatamente isso que você falou, né? Eu, por ter também a idade, né, mais avançada para balé, né, para dança, eu tinha que colocar carga no meu treino, né? Tinha que fazer musculação e isso me possibilitou ter saúde física para poder continuar dançando. Porque o que eu observo, né? Que a técnica do balé, você repetir os mesmos movimentos apenas com a sua própria carga do seu peso, apesar do balé ele ter uma aula que fortalece o bailarino, mas ele fortalece aquele bailarino jovem que está começando a fazer aquilo hoje. Uma vez que você faz sempre, 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 o seu corpo, ele, vou falar em termos leigos, né? Ele acostuma e você precisa colocar carga para poder continuar justamente saltando e etc. Foi isso que eu entendi, né? Que na época o personal da academia me explicou tudo mais e que eu senti como verdadeiro no meu corpo, assim, né? Enquanto eu estava dançando, tinha que fazer musculação e fazia natação também para o trabalho cardiovascular, que eu acho bem complementar a natação ao balé. Enfim, 2020 tá meio parado, mas 2021, quem sabe a gente volta a dançar e volta a treinar, né? Mas me diga se é mais ou menos isso ou se eu estou enganada, assim, essa coisa de você não usar carga, mas vai envelhecendo, tem que usar. Como é que é? Tem tudo isso, né? A carga ela é importante exatamente para isso, para fortalecer e deixar o seu corpo apto a fazer os movimentos de forma mais precisa. Então, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai perdendo cálcio, vai perdendo colágeno. Então, o nosso corpo ele envelhece junto, né, com a gente totalmente. Então, você vai perdendo musculatura, vai perdendo a força. E por mais que você tenha feito balé a vida inteira, o teu corpo ele já está habituado com isso, igual você falou, né? Então, eu estou acostumada a fazer 3 aulas por semana de 2 horas. Eu tenho a minha rotina. Então, meu corpo já está apto para isso. Aí chega no final do ano, tem mais ensaio, né? Você para de fazer 3 aulas, começa a fazer 5, aumenta. Você chega no dia da apresentação, você está esgotada, porque teu corpo não está preparado para isso. Você se preparou por um tempo, mas para fazer aquilo de uma forma, e aí você aumenta
o volume de treino exatamente no momento que você não pode aumentar, né? Que é onde você tem que estar com a sua performance melhor. Você tem que estar, é o seu momento, é a hora de você brilhar, e aí seu corpo não aguenta. Então, a musculação, esses treinamentos de força, eles vão te dar essa força maior. E, além disso, o trabalho cardiorrespiratório, que também é muito importante, né? Você falou que fazia natação, e isso é muito legal, porque o balé ele não é uma atividade de alto impacto, e ele não é considerado uma atividade muito intensa, exatamente porque a gente tem picos, né? Então, na aula você faz lá uma barra, que é mais lenta, aí faz uma diagonal com saltos. Então, são picos de intensidade, mas é uma aula, não uma aula tranquila, mas comparando a esportes como futebol, basquete, que você está o tempo inteiro, você acaba não tendo essa parte cardiorrespiratória tão bem treinada. Então, para um bailarino também é fundamental fazer essa parte, ou uma natação, para quem gosta de jogar futebol, correr na rua, agora nessa época de quarentena, então, né, que as academias estavam fechadas, aproveitar esse tempo para ajudar o seu corpo. Então, fazer uma corrida, fazer coisas diferentes do balé. Isso é importante, principalmente quando a gente fala em férias, né, do bailarino. Você treina, aí você fica 3 semanas de férias. Quando você chega e fala, gente, acho que eu nunca fiz balé na vida, porque seu corpo está, em uma semana, seu corpo está destruído. Você fala, e é assim mesmo, é muito rápido, a gente perde muito rápido o que a gente não usa. Então, durante as férias, tá, não quero fazer balé, eu quero um mês sem pensar em plié, sem pensar em salto, sem pensar em nada. Então tá, então vai correr, vai nadar, vai praticar outra coisa, vai fazer um basquete, mas não deixe seu corpo parado, porque se o corpo está parado, você perde o que você ganhou em todo um ano, né, de esforço. Você falou uma coisa que me veio assim na mente, algo que a gente pode realmente. Eu acredito que você poderia dar uma dica bem legal sobre isso para os professores, porque o que você me falou foi o seguinte: você tem uma rotina de trabalho corporal, né, nas aulas, e quando chega no final do ano ou perto do espetáculo, dependendo de como que é esse grupo de dança, às vezes várias vezes no ano que você vai ter temporadas e tudo mais, mas estamos falando para os professores de dança e a gente vai pensar no espetáculo do final do ano. Aumenta aquela carga, tem um monte de ensaio, é domingo e tudo mais, e aí você vai para uma super performance artística lá no dia e tal. Eu já vi acontecer com muitos bailarinos, né, de machucar antes do espetáculo e dançar machucado, né? Que dica que você poderia dar que o próprio professor de dança pode construir no calendário dele, da escola dele, uma rotina que isso não aconteça, se é que a gente consegue prever isso com planejamento. Eu falo de planejamento sempre, planejamento é é a nossa maior arma, né, para o professor de dança. Então, se o professor conseguir, dentro desse calendário todo que ele tem a apresentação de final de ano, como que ele pode ajudar isso não acontecer, a não ter essa super carga de ensaios no final que acaba lesionando e tal? Como que poderia, com aquilo que ele já sabe? Isso, né, que a gente fala de lesão um dia antes do espetáculo, né? Isso na educação física a gente chama de overtraining, né? É o seu corpo realizar mais esforço do que ele está acostumado sem o descanso necessário. Então, o corpo, cada musculatura, ela demora de 2 a 3 dias para se recuperar de algum treino. Então, o que eu acho importante, principalmente nos finais de ano, aí, que é muito mais ensaio, é tentar dividir. Então, tá, hoje a gente vai ensaiar pesado. Então, passa a coreografia trocentas vezes. No outro dia, uma atividade um pouco mais leve. Né? Vamos alongar primeiro, vamos fazer um treino de flexibilidade, não tão pesado também, porque o treino de flexibilidade também vai ativar essas fibras musculares que precisam de descanso, né? Mas uma aula um pouco mais leve, uma aula de marcação de lugar, né, de corrigir pontos da coreografia. Então, intercalar a intensidade desses ensaios antes dos finais, né?
para não sobrecarregar o corpo, porque o corpo ele precisa descansar, e se ele não descansa, ele vai lesionar de alguma forma, ou vai lesionar mesmo, né, com uma ruptura, algo assim, ou você vai estar tão cansado que o seu rendimento no dia da apresentação vai estar pior do que nos ensaios. Você fala assim, nossa, mas eu estava tão bem ensaiando e no dia eu não rendi. Não rendeu porque estava cansado, né? Então, e falar, né, para o bailarino, nessa semana tenta dormir mais cedo, descansa mais, ao invés de sair, sei lá, e nadar. Não, então deixa, tá lá nos ensaios. Se você faz o balé junto com a musculação, avisa o professor da musculação que você está em período, né, de ensaios mais pesados, para ele diminuir a intensidade do treino na musculação. Se você faz algum outro esporte, também tentar conciliar para nesse período onde o volume de treino no balé está mais alto, as outras coisas serem mais tranquilas, para dar tempo do seu corpo acostumar e descansar, principalmente, né, para você conseguir render aquilo que você pode. Legal. Então, se eu fizer, por exemplo, num dia a gente faz a aula e passa o espetáculo, vamos supor que os meus bailarinos vão dançar por 40 minutos, estou falando assim, alta performance mesmo, né? Vão dançar por 40 minutos no palco e a gente passa o espetáculo inteiro. No outro dia eu trabalho a aula e a limpeza de movimento. Tem aquele ensaio parado, onde você, né, chato pra caramba, mas necessário, limpeza para deixar todo mundo igual. No outro dia, eu posso pegar trechos de coreografias para limpar e ensaiar. Aí, para só depois que descansar de novo, poder fazer o treino dos 40 minutos direto. Então, isso ajuda, então, nesse caso. Você falou, tá perfeito, é isso mesmo. Dá um tempo para você se recuperar. Porque como o espetáculo são 40 minutos, você não precisa passar esse espetáculo de 40 minutos 5 vezes no dia. Na segunda, mais 5 na terça, mais 5 na quarta, porque a pessoa vai chegar no sábado, não adianta, não dá. O corpo fala, chega, não quero mais. E realmente não dá. Aquele salto que estava lindo, ele sai a 2 centímetros do chão, porque teu corpo já não aguenta mais tanto esforço. Então é isso mesmo, balancear isso. Num dia passa 2, 3 vezes, no outro passa um pedaço, passa o outro, faz essa limpeza. Isso é importante para deixar o corpo recuperar. E aí, Aline, por exemplo, tem uma cultura, né, dentro do meio da dança, no balé, que você conhece também, de falar, não, precisamos manter as aulas, né, até o final. Não pode não ter aula, é aula e ensaio. Né? Essa coisa de dar uma aquecidinha, puxa aqui, puxa ali, só ensaiar, prejudica, pode machucar, né? Eu acredito que isso se deva ao fato de que uma coreografia, ela não trabalha o corpo, ela não foi criada para você preparar seu corpo. Na verdade, você está mesmo colocando seu corpo a serviço da arte, né? E aí você vai explorar tudo, você vai vencer seus limites, fazer além do seu limite para você se expressar, né? E isso pode machucar, enquanto que se você acabar com as aulas, ficar só nisso, facilita machucar. É verdade, tem fundamento isso? Devemos manter as aulas até o final ou não tem a ver? Tem tudo a ver, tudo um pouco do que você falou, mas assim, o balé, ele é uma atividade totalmente anti-anatômica, né? Porque nosso corpo, pés alinhados, paralelos, voltados para frente. No balé a gente está sempre, né, no andeor, na rotação de coxa. Então, o que acontece? O nosso corpo ele vai se modificando. Então, você sabe que uma pessoa é bailarina só de olhar ela parada, porque ela está parada com o pezinho aberto, com a postura super alinhada, que também, né, a gente, sei lá, no plié, a gente vai fazer o plié do professor. A primeira coisa que ela fala, encaixa esse quadril. Que é fazer o quê? É tirar a lordose que a gente tem na lombar, que é uma curvatura natural da sua coluna, né? Então, por exemplo, você vai fazer um agachamento, a primeira coisa que a gente fala é não
ponha o bumbum para frente, deixa formar essa lordose, porque é uma curvatura natural e você tem que manter os movimentos naturais para fazer os exercícios. Então, no balé, a gente vai tirando isso. Então, além de a gente estar deixando o nosso corpo de uma forma que não é natural, sem o fortalecimento, isso vai gerar, pode gerar algumas lesões, né? E a flexibilidade também ajuda muito nisso, porque as pessoas, quanto mais flexíveis são, né, quanto mais a articulação é flexível, mais chance de ter lesão. Então, por isso é extremamente importante ter a musculatura super forte e preparada para isso, porque senão você vai caminhar, seu tornozelo pode torcer, né? Vai fazer alguma coisa, o joelho vai fazer uma abertura, um espacar, alguma coisa assim, pode ter uma lesão também. Então, você tem que preparar, né, esse revestimento que está por cima dos ossos, das articulações, fazendo treinamento de força. Então, o para-aula é a mesma coisa que eu falei das férias, né? O seu corpo perde. Então, não é legal parar as aulas, nem os treinos durante esse período, né? De final de ano ou pré-competição, pré-espetáculo, mas diminuir, por exemplo, a intensidade. Né? Você mantém o volume de treino, mas numa intensidade menor. Então, o período pré é sempre mesmo volume, mas numa intensidade um pouco mais leve. Então, Aline, eu estava pensando aqui numa outra coisa que faz parte da cultura, né, do balé clássico, não só do balé clássico, mas das companhias, das escolas de dança, da formação de um bailarino profissional, vamos dizer assim, que é aquela coisa assim, de você, de manhã você entra na aula de balé, é 1h30 ou 2 horas, e aí você, se não for época de aprender coreografia, você aproveitar ao máximo o seu dia e fazer uma aula atrás da outra, uma aula atrás da outra. Porém, essa uma aula atrás da outra, ela vai ser igual, né? Ela pode ser iniciante, intermediário, pode começar com uma aula, pode ter algumas variações de níveis, mas você sabe que a rotina dos passos da barra e do centro, elas seguem a mesma estrutura, certo? Vai mudar as intensidades conforme o nível da aula. Mas esse bailarino, ele começa no plié, tandi, GT, e depois ele vai para outra aula, tandira, né? Você acredita que isso acrescenta para o bailarino fazer várias aulas iguais, entre aspas, não são iguais, porque são professores diferentes, né? No sentido biomecânico? Eu acredito que sim, Rê, porque a prática leva à perfeição, né? E isso eu acho que vale para tudo. Né? Você aprimorar os seus passos e entender como cada passo funciona, né? Porque uma coisa é eu lembro muito de você nas aulas, quando você voltou, né, da Unicamp e tal, que era uma aula muito diferente do que a gente estava acostumada, né? Onde você mostrava da onde surgia o movimento, aonde a gente tinha que colocar força para fazer determinada coisa, né? Então, não é simplesmente levantar a perna. Eu lembro que você falava, você tem que sentir que a perna quer sair do seu corpo, então é para fora e para cima. Isso é uma coisa da biomecânica, né? Você ensinar da onde surge esse movimento, porque não é simplesmente erguer o braço. Você tem que mostrar da onde tem que sair essa força. A força não vai sair do meu ombro, a força tem que sair das minhas costas. Então, você repetir esses movimentos, mas não simplesmente repetir por repetir. Né? Então, é isso que eu falei. Não adianta você fazer um movimento só por fazer. Você tem que fazer o movimento, entender da onde esse movimento tem que sair, quais as forças que você tem que usar para não gerar um gasto de energia maior do que teu corpo precisa. Né? Então, essa coisa de você manter o equilíbrio, por exemplo, se você não tiver um abdômen super forte, né? Suas costas não estiverem fortes, para manter o equilíbrio na pirueta, você vai precisar de muito mais energia, porque você acaba utilizando músculos que não são necessários para se manter em pé.
né? Então, você saber como utilizar essa musculatura, saber de onde tem que vir a respiração, em que horas você respira, por que você respira, aonde você tem que fazer a força para manter a sustentação do seu corpo, isso vai te ajudar a melhorar e a gastar menos energia para fazer qualquer movimento. Então, eu acredito sim que é legal esse treino, não uma aula seguida da outra, mas se você já está acostumado também, o teu corpo não vai, né? Você não vai ter alguma lesão de treinar. Se você está a vida inteira, você treina todos os dias, da manhã, tarde e noite, não vai ser por isso que o seu corpo ele vai se adaptando a isso, né? Então ele está preparado para tudo. Ah, é legal. Então a prática leva à perfeição, gente. É isso aí. Eu acredito que tem tudo que ser consciente, né? A repetição, se você repetir sem voltar para a sua consciência corporal, sem perceber o que você está fazendo, talvez não adianta, talvez você até fique repetindo erros, né? Mas quando você realmente se apropria do seu corpo, entende onde encaixam suas articulações, ou como se o seu músculo, enfim, se define, ou você começa a entender, né, de onde partem os movimentos e principalmente entender seu próprio corpo, aí realmente o céu é o limite, né, para o bailarino. É o que a gente vê, por exemplo, nas coreografias, né? Você terminou a coreografia e vai começar a treinar. As primeiras vezes aquele movimento não sai, você não sabe de onde você tem que botar teu braço para girar, onde vai. E aí, a hora que você se acostuma e entende, seu corpo entende o que você tem que fazer, aquilo já vira, né, uma coisa natural. E é o que a gente vê, né? Você olha para um bailarino dançando, você acha que ele não está sofrendo, né? Você acha que está tudo fácil, ele está com aquela cara linda e o movimento está ali, super fluido. Então é isso, você conseguir uma fluidez de movimento, você conseguir fazer com que aquele movimento seja natural para o seu corpo, mesmo não sendo. Então, Aline, agora falando do professor, a gente está na semana do Dia do Professor, esse vídeo especial para os queridos professores de dança, né? E eu queria pensar um pouquinho como que o professor pode cuidar dele mesmo, a professora pode cuidar dela mesma, né? Porque muitas vezes os professores não dançam mais, porém por exemplo, eu demonstro tudo na aula, demonstro tudo. Claro que eu não fico repetindo, e se tem alguma coisa que não dá, aquele dia estiver doendo alguma coisa, eu peço para alguém mostrar. Mas, de forma geral, eu mostro tudo. Então, eu sinto que se eu não estiver com esse corpo forte, posso também me lesionar em aulas, né? E eu não gostaria que isso acontecesse. Então, o que você sugere para o professor cuidar dele mesmo? E já na sua sugestão, eu já vou fazer uma pergunta antes de você sugerir. Muita gente que dança não gosta de musculação. Não é o meu caso, mas tem muita gente que não gosta mesmo, né? Porém, o Pilates já é um trabalho de força que os bailarinos gostam bastante. Na verdade, o Pilates em si, o próprio Pilates, ele era amigo da Martha Graham, criadora da dança moderna, né? E tem coisas do trabalho dela no trabalho dele, do trabalho dele no trabalho dela, né? E então eu gostaria que você falasse um pouquinho como que o professor pode se cuidar. Não, então, o professor normalmente é aquele que manda fazer e não faz o que tem que fazer, né? Isso qualquer um faz, é a mesma coisa, sempre. Então, acontece mesmo isso. O professor era um ex-bailarino que parou de dançar e só uma aula atrás da outra, uma aula atrás da outra, chega no final do dia, ele quer a cama, não quer fazer nada. E foi o que você falou. Daí vai demonstrar um exercício, se machuca, né? Fazendo um salto, sei lá, estira um músculo, porque não está fazendo mais nada, né? Então, tá, o fortalecimento. Eu, como professora de educação física, a gente brinca que musculação salva vidas. E eu sei que tem gente que não gosta. Eu falo que é essencial para qualquer pessoa, independente se faz um esporte ou não.
ela realmente vai salvar a sua postura, vai salvar você de ter dor nas costas, de ter dor no joelho, para você poder fazer qualquer outra atividade. Mas tá, Aline, não quero, não faço. Eu gosto muito de Pilates, eu sou professora de Pilates, eu trabalho com isso, eu vejo mudanças no corpo das pessoas, tanto na parte postural. Você também, se você tiver um trabalho legal, você pode fazer um trabalho de fortalecimento muscular com Pilates. Então, é uma modalidade bem legal para quem odeia musculação e não vai pisar numa sala de musculação nunca. O Pilates, ele é legal. Além de ter esse trabalho de fortalecimento, ele é muito legal para ajudar você a entender o mecanismo de respiração e usar essa respiração tanto no seu dia a dia como nas aulas de balé. Você aprender a usar a musculatura do seu abdômen, do assoalho pélvico, né, para ajudar tanto em sustentação de perna, como numa pirueta. Você sabendo usar essas musculaturas, você também vai conseguir deixar o seu movimento melhor. Né? O Pilates é uma coisa que, depois que eu descobri, eu também acho que salva vidas, assim como a musculação. E o que você falou o Joseph, ele sempre foi muito atleta, né? Então, ele lutava boxe, ele fazia várias coisas. Então, no trabalho de Pilates, você vê vários movimentos que são da técnica do Pilates. Fala assim, mas, poxa, isso é do balé. Então, realmente, ele tem várias coisas que ele buscou na dança, várias coisas que ele buscou, né, em trabalhos de boxe, em várias modalidades que ele conseguiu transformar numa coisa muito legal. Então, para quem realmente odeia musculação, o Pilates ajuda também, é bem legal. E aí, no caso específico dos professores, né, você acredita que teria que ter uma frequência, quanto tempo do dia ou da semana desse professor ele poderia dedicar ao seu próprio trabalho corporal, e que pode incluir uma aula de dança também, né, para poder estar seguro para o seu trabalho? Olha, o que a gente normalmente fala para todos os alunos é mínimo 2 vezes na semana você tem que fazer alguma coisa. Né? Nem que seja uma corrida, mas para você não deixar o seu corpo parado. Né? Então, de 2 a 3 vezes na semana, e se você é professor né, que tem uma carga de trabalho muito grande, utilizando o corpo, pelo menos 3. Então, entre 2 e 3 vezes é o mínimo. Então, Aline, vamos falar sobre a sapatilha de ponta, aquela sapatilha linda, maravilhosa, que faz a bailarina parecer que está flutuando e que todo mundo quer dançar na ponta, quer ver a sua filha dançar na ponta. E depois que chega lá, algumas desistem, algumas falam isso não é para mim, outras insistem, né? Claro que em termos ela vai doer normalmente porque você está em cima, né, das pontas dos pés, óbvio. Claro que se você fortalecer seu pé também, por isso que tem a hora certa de você entrar na sapatilha de ponta, já tem que ser uma pessoa que já está com o seu pezinho formado, né? Tem que ter um tornozelo alinhado com o seu colo de pé, você tem que ter condições de subir numa meia ponta alta, né? Para que quando você fique na ponta, o seu pé fique assim, certinho assim, né? Tô colocando com o braço aqui, tá um pouco difícil. Não fique para trás, senão não vai equilibrar, né? Então tem uma série de requisitos físicos e técnicos que a bailarina precisa ter já para poder ingressar na ponta. E aí a gente vê muito aquelas fotos do pé todo detonado, a unha caída, cheio de bolha de um lado e outro lado a sapatilha de ponta, para querer dizer, nossa, como é difícil, como é duro, como dói e tal. Não que não doa, né? Tudo que você faz um esforço atlético, como você falou, um esforço né, repetitivo e de impacto, e que você vai vencer limites e tudo mais, é óbvio que vai ter dor, né? A dor faz parte. Mas hoje as sapatilhas, elas já são elas são muito mais modernas, vamos dizer assim, do que mais bem feitas, né? E pensadas
para os pés dos bailarinos do que era quando ela surgiu, lógico, né? Apesar de ainda não ser tão diferente do que era no começo, mas é. E aí, as ponteiras, principalmente, como você alinha os dedos por dentro, você coloca algumas pecinhas para alinhar os dedos, para poder, dependendo do formato do seu pé, você conseguir ficar na ponta. E tudo isso contribui para que você sofra menos lesões, né? Então, hoje, você não sai com o pé todo destruído como saía antigamente, por conta dessa evolução, tanto da sapatilha quanto das ponteiras e as coisas que a gente sabe que evitam as bolhas e tudo mais, né? Que não pode ter atrito, uma série de coisas, né? A biomecânica, ela estuda muito calçado, né? Qualquer tênis que vai entrar no mercado, ele passa por um laboratório de biomecânica antes de ser lançado, né? A sapatilha de ponta, na verdade, ela é construída assim para diferentes larguras do pé, para diferentes comprimentos do dedo, diferentes arco do pé. Você tem, você vai fazendo a sua, né, conforme as características dos seus pés. E aí tem a Gaynor, que é a mais, né, a americana, que diz que é mais confortável e tudo mais. Você vai lá na loja. E aí eles fazem o fitting, né? Que é para você achar a sua sapatilha ideal. E quando você vai lá e a mulher faz lá, ela faz a sua sapatilha. Aquela que é para o Mas seu pé. isso é para bailarino top, não é? É para todo Ou, mundo que entrar na loja. legal, porque, E por exemplo, nos calçados normais, né? Tipo, tem lá o tênis para quem tem a pisada, o pé para fora, o pé para dentro. Aí você vai lá na loja, você acha que a sua pisada é tal, você compra o tênis e começa a ter dor no pé, porque o vendedor falou que era aquilo que você comprou e não é, né? Então, aqui os tênis, chuteira, essas coisas, só vai servir direitinho no seu pé se você for num laboratório de biomecânica, eles fizerem todo o trabalho para encaixar os, né? Então, quem tem sapato para você, tipo, jogador de futebol, jogadores de alto nível, né? Fora isso, você vai na sorte, escolhe o que está mais confortável, é o seu tênis. mas eu acho que essa diferença é porque a sapatilha, ela é artesanal mesmo, é o sapateiro que faz. E aí, então, de qualquer forma vai ser artesanal, né? E enquanto que a Sim. chuteira já é entendo. Ah, que interessante. Olha, os bailarinos têm uma vantagem. Viu? E, bom, e o que você acha dessa coisa de dançar nas pontas? Que você pode dizer sobre o bailarino dançar nas pontas? É possível você dançar nas pontas sem sofrer lesões? Lesão acontece para qualquer pessoa, né? Você sendo bailarino, não sendo bailarino, você fazendo atividade ou não, né? Então a lesão pode ocorrer, mas eu acho sim que é possível você. Eu acredito que deve existir algum bailarino que tenha se aposentado sem nunca ter que ficar parado 1, 2 meses se recuperando de alguma lesão muito grande. Mas isso vem de um trabalho, de uma preparação muito boa, né? Tem que ter alguém que vá levando essa pessoa a ter uma performance boa e com fortalecimento para não ter essas lesões. Existem vários trabalhos que você pode fazer para fortalecer os pés, coisas que a gente normalmente não faz. E eu aprendi no Pilates, principalmente, que o primeiro aparelho que ele fez, né, que ele tem vários aparelhos, quando ele começou a fazer aparelho para facilitar os movimentos do Pilates solo, o primeiro aparelho que ele criou foi um aparelho para os dedos, para fortalecer os dedos. Então, porque, né, o seu pé é a sua sustentação, né? Você utiliza ele o tempo inteiro, ele tem que estar preparado, né? Para aguentar o seu peso, para aguentar correr, para aguentar saltar, é aonde vai receber carga. Então, o Pilates tem aparelhos e exercícios para fortalecer dedos, para fortalecer colo de pé, para fortalecer planta de pé. Então, eu acredito que dá, sim, para viver na ponta sem ter alguma lesão muito grave. Apesar, né, de da ponta acabar meio que deformando o pé, né? Porque um pé de bailarina não vai ser o pé de uma pessoa que nunca subiu na ponta, porque o pé vai ter que se adaptar a estar numa posição que ele não foi feito para isso, né? Mas eu acho que dá sim.
as mães das bailarinas ficaram felizes agora, que não vai estragar o pé das filhas dela. Na verdade, o que a gente fala em deformar, é claro que quando você dança ponta ou meia ponta ou descalço por muito tempo, né? O seu pé, como você falou, ele vai se adaptar e ele vai criar, assim como você modela o seu corpo, você modela o seu pé. Então, o próprio colo de pé, para, né, super curvado, para algumas pessoas pode parecer super estranho, e para o bailarino é a coisa mais bonita, né, que tem, porque demonstra que aquele pé foi trabalhado. Então, é tudo isso, como você falou, às vezes uma coluna que parece que está retificada é super estranha para algumas pessoas, e para outras vai mostrar, não, essa é uma bailarina, assim como o Andeor, né? E, enfim. Então, na verdade, são a postura e as linhas que são moldadas com o próprio trabalho corporal da dança, né? Que vai criando da cabeça aos pés essa forma de bailarina. E interessante você falar, né, dos trabalhos do Pilates pro dedo, dos pés. A gente faz na dança também. Hoje a gente se apropriou de vários exercícios também com o objetivo de fortalecer e intensificar o trabalho, melhorar, né, aquele corpo, preparar aquele corpo para a atividade. Então, eu dou para as minhas alunas exercícios com a faixa elástica, né, com a TheraBand para os pés, para ir fortalecendo. Elas têm muita ansiedade de chegar na ponta, então a gente faz, e mesmo para o Andeor também é super importante, assim, ir preparando. E aí, quando você chega na aula, o corpo já está colocado no lugar, alinhado, com a postura, com as linhas. Muito bom. Aline, você tem alguma sugestão de livro, de curso, de artigo, algo que um professor de dança possa ter acesso, né? Ou que seja pago, ou tanto faz livro físico, ou para download, ou curso gratuito ou pago, que você conhece que poderia ajudar um professor de dança com esses estudos de biomecânica? Sim, tenho. Bom, primeiro, acho que antes da biomecânica, eu acho que todo professor tinha que entender de anatomia, né? Saber aonde está cada coisa, qual músculo faz o quê, né? Anatomia e cinesiologia, para entender o movimento e aí partir para a biomecânica. Aqui no Brasil, a gente tem muitos estudiosos da biomecânica que são extremamente conceituados. A USP, ela tem, se não o melhor, mas um dos melhores laboratórios de biomecânica do Brasil, que tem professores ótimos. Se você entrar no site da USP, você consegue ter acesso a vários estudos, né? E como o laboratório de biomecânica está ligado com a Faculdade de Educação Física, de um tempo para cá, muitos bailarinos começaram a fazer a educação física, né, para melhorar a sua performance, para entender mais o seu corpo. Então, a partir disso, vários bailarinos começaram a estudar o corpo em relação à dança. Então, de uns tempos para cá, tem vários artigos de biomecânica na dança. Então, se você digitar no Google Laboratório de Biomecânica da USP, artigos sobre dança, vai aparecer várias coisas. Eu já vi estudo falando de saltos, de equilíbrio, de força que tem no joelho em relação a saltos, de sapatilha de ponta também, falando sobre alguns movimentos. Então, no site da USP tem várias coisas. Tem um professor que eu tive, que chama Paulo Marchetti, ele tem um livro de biomecânica aplicada, que é um livro, ele é bem técnico, mas eu acho que é um dos, para quem quer iniciar algum estudo, eu acho que também é legal. E se você puser, até no Instagram, hashtag biomecânica, sempre vai aparecer profissionais legais. Então tem o Júlio Serrão, que ele é o diretor da Faculdade de Educação Física da USP. Ele tem milhões de artigos, todo mundo que se forma lá e quer partir para a biomecânica passa por ele. Ele é uma pessoa super acessível também. Tem vários dos professores, se você perguntar coisas no Instagram, normalmente eles respondem, eles são bem legais. Então, não é difícil aprender, só buscar que você consegue achar as coisas. Eu acho super legal
E interessante as pessoas saberem também, Aline, que como a USP é uma universidade pública, né, a universidade estadual, né, de São Paulo, todos os estudos que são feitos lá, eles são públicos, então você tem acesso às teses, aos trabalhos de graduação, através de, né, de links e tal, você consegue, inclusive, baixar gratuitamente alguns PDFs por conta de como a universidade é pública, os estudos são públicos também, né? Porque foi tudo feito com dinheiro público. Eu acho isso muito importante, super legal. Eu costumo buscar também referências e de pesquisas e tudo mais da Universidade de Campinas, da Unicamp, que tem a faculdade de dança, da Universidade Federal da Bahia, que tem a faculdade de dança, e agora vou pesquisar também na USP os estudos de biomecânica. Todo o link, os nomes que a gente falou aqui vão estar na descrição do vídeo, a gente coloca na descrição do vídeo para todo mundo ter acesso, tá bom? Então, agora, Aline, eu gostaria que você falasse algo, desse um recadinho assim para os professores, uma coisa sua para os professores de dança, tá bom? Vai lá, tá com você. Bom, meu recado para o professor para todos os professores, não só da dança, né? Nunca deixem de buscar, nunca deixem de pesquisar, nunca deixem de aprender. Sempre vai ter uma coisa nova, um estudo novo, alguém que criou alguma coisa. Então, não para no tempo, porque está todo mundo aí pesquisando. Então, vai nessa mesmo de estudar, de conhecer o seu corpo, de não pensar só na dança como arte, mas pensar na dança como realmente um esporte. Então, entender a parte da anatomia, da fisiologia, da biomecânica é muito importante, que você vai sentir a diferença tanto nas suas aulas como para os seus alunos também. Muito bem, gente. Então, quem quiser a consultoria da Aline, tá bom? Também vão estar aqui na descrição todos os contatos dela, tá bom? Vou pedir para a Aline você falar os seus contatos aqui por vídeo, mas vai ficar também por escrito aqui embaixo. Meu Instagram é Aline Klasen, Clasenm. Esse é o meu Instagram. Não tem muita coisa lá, mas quem quiser entrar em contato comigo por lá, perguntando, pedindo artigo, pedindo consultoria, qualquer coisa, eu vou responder, eu respondo rapidinho, porque eu sou viciada na internet, então pode ter certeza que eu vou responder rapidinho. E meu Facebook também, Aline Klasen. Bom, eu quero te agradecer imensamente por ter topado participar dessa entrevista. É uma série que eu estou fazendo aqui no meu canal do YouTube. Então, essa semana é voltada para os professores, para que eles possam ter acesso a mais conhecimento de forma gratuita também. E muito obrigada por ter compartilhado com a gente os seus conhecimentos. Obrigada. Obrigada, eu fiquei muito feliz pelo teu convite. Você é uma pessoa que eu sempre admirei, antes só vendo dançar, depois como minha professora. Para mim, você sempre foi um modelo a ser seguido. Então, eu fiquei muito contente de poder estar aqui participando com você. Obrigada. Ai, Aline, não precisava tietar essa parte no vocabulário. Mentira! É verdade, é tudo verdade. Eu ia falar uma coisa, esqueci. Peraí, já lembro, ainda bem. Essa parte eu vou editar, vou pôr em preto e branco. Parece que eu vou entrar no palco, já fui fazer xixi umas 5 vezes. Ai, gente, a sensação é boa, então.